saber. Olá pessoal, bom dia, estamos ao vivo aqui diretamente da TV Ondas Play, programa Se Liga Empresário. Eu, Leonardo Rebula, tenho um convidado muito especial para falar sobre empreendedorismo, principalmente ali pela região do centro do Rio e outras regiões. Tenho certeza que ele vai trazer um conteúdo muito bacana sobre essa parte de empreendedorismo, meio empresarial. E já já a gente conversa com ele, ele está aí na tela, mas já já eu chamo ele aqui. Quero falar para vocês, pessoal, que essa semana foi uma semana que passou muito corrida de grandes eventos e pós o nosso intervalo aqui, você vai estar vendo tudo que nós participamos, tudo que nós cobrimos através da TV Ondas Play, o programa Se Liga Empresário. Estivemos no lançamento da FLIM, a Festa Literária Internacional de Maricá, com presença do prefeito Fabiano Hortos, secretários, vereadores, ou seja, foi um lançamento fantástico. A FLIM hoje em dia está sendo um grande evento cultural, econômico de Maricá, não só para Maricá, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. Vocês vão ver como que foi, um pouquinho de como foi esse evento de lançamento da FLIM. Ela ainda vai até o dia 1º de outubro, então se você ainda não foi, tem que ir lá visitar a FLIM. É ali em Itaipuaçu, são pelo menos 2 quarteirões de grandes galpões, grandes locais de convivência mútua, muito bacana. Estivemos lá já Gilberto Gil, enfim, grandes nomes como o Giovanni, multicampeão do vôlei, é um dos embaixadores, inclusive nós conseguimos uma entrevista ao vivo com ele, Juca Kfouri, ou seja, toda a nata empresarial e empreendedora esteve lá em Maricá e nós estivemos lá cobrindo tudo isso. Continuando sobre empreendedorismo, nós também estivemos participando do Orienta Business, você também vai ver isso após o nosso comercial. Foi um evento muito bacana no CDL de Maricá, falando sobre empreendedorismo, principalmente na área que vai ser lançada do Porto, ali de Ponta Negra, e o convite, né, da principal empresa que capitaneou esse evento foi a DTA Engenharia, uma grande engenharia que vai estar participando e executando a construção do Porto de Ponta Negra. Então, vai ser uma área industrial muito forte ali em Maricá e você vai ter grandes informações aqui desse evento, lá onde o Paulo Santos, presidente do CDL, presidiu e organizou todo esse evento, um belíssimo evento, estivemos lá, mais de 100 empresários. E todas essas oportunidades, né, que traz para os empresários de Maricá também e adjacências. E, por último, não poderíamos deixar de participar e estarmos presencialmente na feira de franquias, na ABF, lá na Expo Franquias, ali no Rio Centro. Foi um evento também muito bacana. Foi esse final de semana, foi quinta, sexta e sábado, e nós estivemos lá na quinta-feira participando, cobrimos, falamos com diversos empresários, e foi um evento muito grande também. Bom, pessoal, tudo isso você vai ver logo após os nossos comerciais, mas agora eu quero dar um bom dia, quero que vocês também recebam aí, todos os nossos telespectadores estão sempre acessando e vendo aí nossos programas aqui no Se Liga Empresário. Nós temos aqui Marcelo Haddad, presidente da Rio Negócios. Então, muito bem-vindo, bom dia para você, Marcelo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Obrigado, bom dia a você, Leonardo, bom dia a todos os amigos que estão nos assistindo aí na TV. Eu espero que a nossa conversa seja bem inspiradora para toda a turma sobre projetos de empreendedorismo que fazem parte da vida de todos nós que somos empreendedores. É verdade, Marcelo, é verdade. Acredito que desde aquela pessoa que está em casa ali, por exemplo, uma mãe que hoje está se vendo na necessidade de repente começar a vender bolo de pote, é uma empreendedora nata, é uma guerreira, né? Desde o mais alto empresário, que também se torna um empreendedor, principalmente aquele que está ativo, que está em busca de novas oportunidades para sua empresa, que não deixa o comodismo bater a porta dele ali, porque às vezes a pessoa está lá no alto, né? E acha que pode ficar ali no comodismo, e aí que pode vir uma queda muito grande. Sem dúvida, sem dúvida. O tema que eu não sei se a gente vai começar o programa agora, mas eu queria me apresentar um pouco para a turma aí, para explicar
um pouco do meu papel, do histórico que eu tenho. Eu sou um executivo de carreira durante praticamente toda a minha vida profissional, e nos últimos 10 anos, e sempre morando fora do Rio, infelizmente, sempre morando fora do Rio. E nos últimos 10 anos eu tive a oportunidade de voltar ao Rio de Janeiro, a convite do prefeito Eduardo Paes, para coordenar um projeto que foi, no primeiro mandato dele, uma iniciativa de trazer para o Rio de Janeiro uma agência de promoção de investimentos, que é a Rio Negócios, a agência de promoção de investimentos que foi, durante os 2 mandatos do Eduardo, e aproveitando um momento excepcional que a gente desfrutou no Brasil, de Olimpíada, Copa do Mundo, capa da Economist, com o Cristo Redentor decolando, enfim. Esse foi um momento muito interessante, onde eu tive a oportunidade de facilitar o ingresso de muitos empreendimentos no Rio de Janeiro. Concluído esse ciclo, eu tive ainda uma oportunidade, também pelos 4 anos subsequentes, junto com o prefeito Rodrigo Neves, de Niterói, que me convidou para fazer o mesmo trabalho que a gente fez no Rio de Janeiro para Niterói. A partir daí, eu até conheci o Fabiano Horta, o prefeito de Maricá, estive em Maricá em algumas ocasiões, porque são municípios contíguos aí, e essa foi a iniciativa de atração dessa nossa comunidade. Tive um convite de empreendedores e empresários do setor imobiliário do Rio de Janeiro, e são grandes empresas, como Brookfield, como Bradesco, como Opportunity, como BR Properties. São 24 cotistas, atualmente, que são donos de prédios, de 60 prédios no centro do Rio de Janeiro, e que têm um problema, como todos os centros da cidade têm problemas. E o problema do Rio de Janeiro, mais sensível, foi o esvaziamento econômico que vem acontecendo, especialmente proveniente do momento da pandemia. E depois do processo da pandemia, todo o trabalho remoto que as pessoas fazem hoje, por exemplo, nós estamos fazendo essa entrevista, você está em Maricá, eu estou no Rio de Janeiro. Olha a facilidade que a gente desfruta de fazer isso, e essa tecnologia ela rompeu com boa parte do modo de trabalho que as pessoas têm hoje. Então, hoje, no mundo inteiro, essa é uma discussão onde os empresários do ramo imobiliário se veem em dificuldades, porque boa parte daqueles pisos comerciais que eram alugados hoje tem uma ociosidade maior. E aí a gente entrou com uma iniciativa que já conhecida no mundo inteiro há muitos anos, chamado Áreas de Revitalização Econômica. E a gente constituiu uma entidade chamada Aliança Centro-Rio. Então, a Aliança Centro-Rio, ela nasceu no ano passado com o propósito inicial de monitorar a zeladoria daquele território. E monitorando essa zeladoria, a gente tem, só para dar dados concretos para a turma, a gente tem hoje 2 rotas dentro do Rio, reportando no aplicativo da prefeitura, que é 1746, é um aplicativo que recebe todas as indicações de problemas de buraco, bueiro, iluminação, segurança, imóveis vazios e desocupados, pessoas em receptor de problemas territoriais. E a gente passou a reportar, nesse primeiro ano de trabalho da Aliança, a gente passou a reportar no 1746 da Prefeitura todas as ocorrências que as equipes de monitoramento viam na rua. Para dar uma dimensão para você, o centro do Rio, que tem poucos moradores e
Por conseguinte, as pessoas que trabalham não têm aquele senso de pertencimento típico de quem mora no bairro. O centro do Rio de Janeiro, que nunca figurou entre os principais reclamantes do 1746, passou em um ano a ser o primeiro reclamante na cidade do Rio de Janeiro de questões de zeladoria num território. Quando nós começamos, a taxa de resolução da prefeitura para os problemas que eram reportados no 746 era de 21%. Hoje a gente bateu no mês passado, agora no último resultado do mês, 67% de taxa de resolução. De 21 para 67, Marcelo? 21 para 67. E esse é um trabalho que envolve, naturalmente, relacionamento com a prefeitura, envolve cobrança, envolve parceria com a prefeitura, e é um trabalho contínuo. A gente sabe que se a gente deixar de permanecer, de dar continuidade nesse trabalho de monitoramento, os índices vão piorar novamente. Isso é normal. Mas a aliança, eu disse para vocês no início que a aliança tinha como propósito uma tese chamada Área de Revitalização Econômica. E o que significa isso? As áreas de revitalização econômica, elas são conceitos implantados, são quase 3.000 áreas de revitalização econômica no mundo inteiro. No mundo chama-se de outro nome, chama-se Business Improvement District, que a gente abrasileirou para a área de revitalização econômica. Claro, ARE. Então, a área, eu vou usar aqui o acrônimo para ficar mais fácil. São 3.000 áreas no mundo inteiro. Essas áreas são cruciais nas cidades, nos municípios, porque elas trazem investimento privado naquela região, são essencialmente regiões comerciais. Então, os centros comerciais das cidades que têm comerciantes, empresários, empreendedores e empresas, é que tipicamente são os agentes, os instrumentos dessas áreas, e a gente colocou como propósito implantar no Rio de Janeiro a primeira ou as primeiras áreas da América Latina. O que fazem as áreas? As áreas fazem 4 coisas. Elas executam limpeza adicional à limpeza promovida ou oferecida pelas prefeituras. Elas oferecem segurança adicional à oferecida pelo governo e pelas prefeituras. Elas colocam nas regiões um sistema de urbanismo, paisagismo diferenciado, que torna essas áreas e esses territórios mais atraentes. Junto com isso, a gente também faz ações culturais, shows, pocket shows, nas localidades. E como quarto objetivo e consequência, a gente valoriza essas regiões comercialmente falando e atrai novas empresas para essas regiões. Marcelo, uma pergunta aqui. Em relação a todos digamos assim, esses benefícios que essas áreas estão recebendo, né? Existe algum tipo de incentivo também fiscal para as empresas que estão nesses locais ou as que estão querendo vir se estabelecer nesses locais? Esses incentivos, eles podem existir em função da política de incentivos da prefeitura. Na área, necessariamente, ela não incorpora isso, porque a área é uma iniciativa privada. A área é uma iniciativa privada por excelência. Aqui a gente está... a Aliança Centro, ela é uma associação sem fins lucrativos, organizadas por empresários, que são, hoje, os patrocinadores dessas iniciativas de melhoria. Ela é, por essência, uma iniciativa público-privada.
Perfeito, Então, a perfeito. gente advoga, um dos objetivos da aliança é fazer o que a gente chama de defesa de interesses. Defesa de interesses é uma ferramenta no qual a gente advoga por aquele território, pelo nosso interesse naquele território, e nesse caso especificamente, a gente advoga para que no centro do Rio haja programas de incentivos fiscais que efetivamente existem. A Prefeitura do Rio hoje tem pelo menos 2 programas de incentivos fiscais nessa região central. Um chamado Reviver Cultural, e agora um programa chamado Rua da Cerveja. Eu vou explicar para vocês rapidamente como é que é. O Reviver Cultural e a Rua da Cerveja são pagamentos que a prefeitura faz para os empresários, para os empreendedores, num território delimitado no centro da cidade, estabelecerem ou cervejarias artesanais. Nesse caso das cervejarias artesanais, é na Rua da Carioca, que é uma rua conhecida aqui no centro do Rio de Janeiro, onde a prefeitura está dando R$200 mil de investimento para a reforma dos prédios, que são prédios antigos, prédios históricos, e 15 mil por mês durante 4 anos para que esses empreendedores ajude esses empreendedores no seu empreendimento. Mas, Marcelo, isso você falou a palavra. Você falou a palavra. A prefeitura está dando. É dando ou é algum empréstimo? É alguma coisa que lá na frente. É sem retorno, tá? Nesse caso da cerveja, é sem retorno. E no caso do Reviver Cultural... E incentivo que a prefeitura está dando, hein? É um baita incentivo. Nossa, e como é que está sendo a divulgação disso? Porque é impressionante, muito bacana. A Rua da Cerveja... Parabéns. A Rua da Cerveja começou e foi lançada na semana passada. Tem até uma matéria na Band News, que eu participei junto com empresários do setor de cervejas, que hoje um deles já falou o seguinte: eu já estou trazendo a minha empresa junto com outras empresas para a Rua da Carioca, que é uma rua que está esvaziada, uma rua histórica do Rio, esvaziada, e que vai passar... fácil acesso, perto de tudo, né? E que vai passar a ter nessa região um polo de cervejarias, e que com isso você vai ter segurança, você vai ter movimento, você vai ter arrecadação de impostos, você vai ter toda uma movimentação econômica nessa região por conta disso. O outro movimento que é também da prefeitura é semelhante, é o chamado Reviver Cultural, numa área maior, aonde os incentivos são os mesmos, aonde a prefeitura está fazendo um projeto semelhante a esse, só que orientado para galerias de arte e espaços de cultura. O propósito é tornar essa região do centro um polo de galerias de arte, ateliês e assim por diante, que também é um catalisador de pessoas potentíssimo. Entendeu? E esse local é onde, Marcelo? Esse local também é no centro do Rio de Janeiro. Mas então, geograficamente já pode falar? Não, não, pode falar. É um quadrilátero que a gente costuma chamar que esse aqui é o centro histórico do Rio de Janeiro. Então pega a Praça 15, pega ali a região da Rua da Assembleia, é aquele quarteirão ali, tem um mapa determinado para isso. Ali perto ali da onde era a Bolsa de Valores também. Isso. Excelente. Só para você ter uma ideia, essa iniciativa já contemplou 78 empresários que estão reformando os espaços ou ocupando novos espaços no centro do Rio, e mais outros empresários, 78 é o número total de aderentes a esse programa até agora, ou outros novos empresários que viram nessa oportunidade a possibilidade de se instalar no centro do Rio de Janeiro. Perfeito.
E Então, são os mesmos valores ou são diferentes? o programa é semelhante, só que um é orientado para cervejarias e num território, e outro é orientado para galerias e foco cultural em outro território. Excelente, parabéns. A Aliança Centro, então, ela vem advogando por nós executaremos uma área de revitalização econômica na Rua São José, que é uma São rua José. importante do centro do Rio. E é até sobre isso que eu acho que eu deveria falar mais nesse programa, porque eu acho que vai inspirar a localidade de Maricá e outras localidades que tenham polos comerciais a fazerem programas semelhantes. Mas, independente dessa iniciativa da Aliança Centro, a gente tem, como eu disse para vocês no início, a gente tem esse programa e essa proposta de fazer o advocacy, o que a gente chama da defesa de interesses daquela região. E nesse programa de defesa de interesses, a Prefeitura do Rio vem sendo muito ativa na promoção do centro do Rio de Janeiro. E ela estabeleceu também um programa chamado Reviver Centro. O Reviver Centro é um programa que estabelece, esse sim, incentivos. Um é verba, um é recursos direto para os empreendedores. O Reviver Cultural e a Rua da Cerveja. Já o Reviver Centro é um programa que foca no incentivo para trazer para o centro do Rio de Janeiro imóveis residenciais. A mecânica dele é uma mecânica um pouquinho mais complexa, mas eu vou tentar sumarizar para vocês aqui. Basicamente, ele outorga para incorporadoras e empreendedores imobiliários a possibilidade de que, se fizerem projetos residenciais no centro do Rio de Janeiro, terem benefícios em outras áreas da cidade. Que benefícios são esses? O benefício de você poder aumentar a ocupação e a taxa de ocupação dos espaços em outras áreas da cidade, como Zona Sul, Zona Norte. Isso é um incentivo poderoso, potente, que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores semana passada também, a versão número 2 desse projeto, que já tornou, que vai acelerar a quantidade de projetos imobiliários residenciais no centro do Rio. Só para que vocês tenham ideia, hoje são quase 4.000 unidades residenciais já autorizadas, já licenciadas no centro do Rio de Janeiro. Esse número deve aumentar significativamente nos próximos meses, no próximo ano, por conta desse incentivo. Ou seja, é uma maneira de que o centro do Rio de Janeiro tenha uma outra vertente de ocupação, agora residencial. Porque E essas áreas também estão demarcadas ou é bem espaçado? Não, tem algum local? Desculpa, pode falar. Não. Essas áreas elas estão demarcadas, sim, mas elas cobrem praticamente todo o centro do Rio de Janeiro. Existe uma demarcação, sim, mas a gente não, eu acho que não, nesse fórum aqui, eu acho que a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas ela cobre a grande maioria das áreas do centro da cidade. Ali na São José, que você estava falando sobre ela, vai ter algum, é interesse ter algum ali na São José? A princípio, não, porque a São José não tem mais espaços livres de construção. Essas áreas de construção novas, elas estão acontecendo no Porto Maravilha, em alguns terrenos da Presidente Vargas e na região central, onde existem estacionamentos ou terrenos disponíveis que vão virar prédios residenciais. Na São José, não. Ainda existe uma outra iniciativa que está sendo fomentada e do qual a gente vai fazer um programa, um evento específico para falar sobre isso, que trata da reconversão de condomínios
comerciais em condomínios mistos. Porque, entendi, bacana. Porque o que vem acontecendo é que, por conta, número 1, do esvaziamento econômico da saída das empresas. 2, da pandemia. 3, do trabalho remoto, muitos prédios comerciais têm o que a gente chama de taxa de vacância alta. E a taxa de vacância alta, ela ocorre majoritariamente nos prédios mais antigos. E esses prédios mais antigos estão com taxas de desocupação muito altas. E muitos síndicos estão nos procurando, perguntando o seguinte: o que a gente pode fazer para tornar o nosso condomínio um condomínio misto, que tenha empresas e moradores, como foi antigamente em muitos prédios da cidade, que acabaram se transformando em só comerciais e acabaram, por conta disso, deixando o centro da cidade esvaziado à noite. Porque se não mora ninguém, Sim. As pessoas vão lá para trabalhar. Sim. E esse é um programa que tem um potencial também muito grande, Leonardo, de transformar Sem dúvida. o Rio de Janeiro. Sem então, dúvida. eu acho que a Aliança Centro, ela é uma dessas iniciativas. O nosso projeto das ARES é um projeto que revigora a área comercial dos centros de cidade. Essa regeneração, a gente está plantando células no centro do Rio de Janeiro, que são células regenerativas da área comercial, em que, em conjunto com isso, a prefeitura tem dado início a vários programas residenciais ou de programas culturais, como o Reviver Cultural ou a Rua da Cerveja, que só somam nesse programa, nessa ideia principal de revitalizar o centro do Rio de Janeiro. Eu diria mais para você, Leonardo. Eu venho acompanhando esse projeto e venho fazendo comparações com várias iniciativas que vêm acontecendo no mundo inteiro. Como eu disse para você, o problema dos centros das cidades são problemas globais. Então, megacidades como Nova York hoje têm problemas gigantescos de desocupação na área central por conta do trabalho. Eu até vi uma reportagem, né, Marcelo, que tem alguns locais que são até bem feios, com lixo espalhado, com moradores de rua também. Exatamente. Passou, não sei se foi na Record também, mas passou sobre isso há pouco tempo. Exatamente. Essa é uma situação global, tá? Esse é um problema global. O que a gente vem fazendo no Rio de Janeiro, eu acho que tem um quê de pioneirismo, que foi a primeira cidade que eu vi no mundo inteiro discutindo sobre a questão de trazer residências para o centro. Nós somos, no Brasil, pioneiros na ideia das áreas de revitalização econômica. Ou seja, eu acho que o Rio de Janeiro vai passar, nos próximos anos, está sendo um laboratório atual e vai passar por um processo transformador nos próximos anos de mudança desse patamar do que é o nosso centro hoje, para o que ele pode ser no futuro. Então, estou muito animado, estou muito motivado com esse momento que a gente vem passando. Como eu disse a você, eu falo com propriedade sobre o tema das áreas, as áreas de revitalização econômicos, que são ações que têm um impacto no curto prazo, talvez diferentemente das ações de incorporação de projetos residenciais, que você não incorpora um prédio residencial em menos de 2 anos. Você não reconverte um prédio ou não converte um prédio atualmente comercial em misto também com rapidez imediata, porque você tem que fazer todo um processo de renovação e retrofit daquela região, daquele equipamento. Já as áreas de revitalização econômica, elas são de impacto imediato
E eu tive a oportunidade, no ano passado, de fazer um seminário com a presença do prefeito da Cidade do Cabo. O prefeito Eduardo Paz participou e o prefeito da Cidade do Cabo também participou. E ele fez um comentário que foi muito enfático. A Cidade do Cabo, que é uma cidade de um país emergente, que nem o Brasil, com problemas e mazelas muito parecidas com o que nós temos, lixo, violência, moradores de rua, empobrecimento da população, problemas bem semelhantes. Tá? Estamos falando de um país parecido com o Brasil. Uhum. A Cidade do Cabo, que é uma cidade turística, também como o Rio de Janeiro tem hoje 16 áreas de revitalização econômica. Basicamente nas regiões centrais da cidade, que são territórios. A área de revitalização econômica, só para fazer um adendo complementar a isso que eu estou dizendo, ela pode ser uma praça, pode ser uma rua, pode ser um conjunto de quarteirões. Ela é um território no qual os empreendedores daquela região voluntariamente concordam em constituir uma associação de amigos do território, da rua, da praça, do quarteirão, e adotam esse logradouro, e, em adotando esse logradouro, implementam ações de melhoria urbana, de segurança, de limpeza, para valorizar o seu próprio ativo, o seu próprio estabelecimento, o seu próprio movimento comercial. O prefeito da Cidade do Cabo, portanto, mencionou nessa ocasião que ele depende das áreas das cidades, da sua cidade, porque é através desse tipo de investimento que a prefeitura não consegue fazer, porque eu disse no início, as áreas elas prestam serviço adicional ao que as prefeituras oferecem. Então, atualmente, a Prefeitura do Rio de Janeiro e todas as prefeituras querem nível de serviço premium, onde você vê a rua absolutamente limpa, absolutamente bonita, absolutamente segura, com atividade cultural aonde as pessoas têm vontade de ir, o comércio ganha mais, os estabelecimentos comerciais alugam com mais rapidez, com maior valor, ou seja, todo mundo ganha. Existe um estudo da Universidade de Nova York, a NYU, que tem um gráfico que mostra a valorização antes da área e depois da área. A valorização, o comércio e assim por diante. É quase, Leonardo, como se fosse um shopping a céu aberto. É a administração de um shopping a céu aberto naquela região, naquele logradouro. Isso você falou que pode ser uma quadra, 2 quadras, independe, né? Depende. Fez aquela associação ali vai se estabelecer pessoas que vão ter essa, digamos assim, essa não é obrigatoriedade, mas talvez uma responsabilidade a mais à frente de empresas, para que junto com o poder público possa permanecer e possa, digamos assim, abrilhantar mais ainda esse espaço, para que ele volte a ser atraente, para que ele seja receptivo a tanto o público que vai lá visitar, como os empresários e até os moradores que estão ali. Essa é a principal ideia, né? Esse é o conceito. A Aliança Centro, que começou há um ano atrás com 4 empreendedores imobiliários, começou com Opportunity, com a São Carlos, que é a imobiliária do grupo 3G, com a Multicentros e com outro empreendedor imobiliário chamado Construtora Internacional. Hoje tem 24 cotistas, das empresas que eu já citei. Esses 60 prédios, que são os 60 prédios atuais, que estão espalhados nesse raio de 15 quilômetros que a gente faz o monitoramento, o perfil dessa associação, que a Aliança Centro é uma associação sem fins lucrativos também, o perfil da Aliança Centro vem mudando,
Porque a gente acabou de constituir, desculpa que está tocando o telefone aqui, o perfil da Aliança Centro, a partir do momento que a gente constituiu a Associação de Amigos da Rua São José, começou a mudar para o ingresso de comerciantes na associação. Bacana. Porque os comerciantes da Rua São José, os condomínios da Rua São José, agora começaram a entrar, porque eles também serão cotistas desse projeto no seu logradouro. E o que a gente está fazendo é o seguinte: todo o dinheiro arrecadado pelo logradouro da Rua São José fica na São José. Então, a gente faz uma prestação de contas apenas para os custos de segurança, limpeza, paisagismo, urbanismo, promoção cultural, promoção comercial da rua, para aquela comunidade da São José. É como se nós constituíssemos um condomínio daquele logradouro. E nós prestamos contas a esse condomínio das iniciativas que são realizadas. Excelente. Eu estou visualizando aqui, porque esse final de semana eu tive num shopping aqui da Zona Norte, e ele é um shopping muito bem acessível, e é uma Nova América, aí, tá? Maricá? Não, eu estou no Rio. Até peço desculpa, você até mencionou que eu estou em Maricá, mas hoje eu estou no Rio, até o fundo aqui é outro fundo e tal, estou também online junto com você aqui. Mas eu tive ali no Shopping Nova América, e eu presenciei algo que pode ser, digamos assim, uma alusão ao que você está falando. Por exemplo, ali nós temos uma rua chamada Rua do Rio, que sempre tem shows, tem vários restaurantes ali e tal. E aquilo sempre ficou cheio, porque tem movimento, né? Tem sempre coisas esporádicas ali, trazendo a atração do público para lá. E aí você tem uma outra rua que eles construíram um pouco mais nova, onde tem ali o Outback, o Camarão, enfim, e nunca tinha shows ali. E aí eu reparei que eles montaram um palco naquela outra entrada onde tem esses outros restaurantes. O que eu imaginei e eu fui depois perguntar? Bom, a outra praça estava tendo novas ações o tempo todo, cantores, etc. Então estava atraindo público para lá. Esses restaurantes se juntaram nessa nova rua e montaram por eles mesmos um palco que começou a atrair de novo pessoas para lá. Isso pode acontecer no centro, já que a São José está se movimentando para ter o público ali, outras ruas, outras quadras também podem fazer isso, e daqui a pouco o centro está totalmente revitalizado. Pode ser uma ideia por aí. Por isso que eu disse para você no início que isso é uma célula de regeneração. A gente deve estar implantando a área nos próximos 60 a 90 dias, na São José. Nesse período, a gente vai fazer da São José um projeto piloto. E esse projeto piloto vai ser o cartão postal, o cartão de visitas dessa iniciativa, que eu tenho a impressão que vai crescer por adjacências. E a São José é uma ruazinha tão bucólica, né? Tão gostosinha ali, né? Ela é pequena, mas é cheia de restaurantezinhos, tem uma cervejaria que eu me lembro e tal. Isso. É um local, já tinha alguns shows ali que a gente já passava, às vezes tinham, não sei se era pagode, mas tinha um negocinho num bar de esquina ali, próximo à cervejaria. Então, vai ficar realmente algo bem interessante. O projeto é do Washington Fajardo, que é o urbanista, que era o secretário de Planejamento Urbano do Rio de Janeiro. A gente contratou o Washington Fajardo para fazer esse projeto urbano, que está lindo. Esse projeto urbano vai marcar, e esse aqui é o objetivo, a gente quer que as pessoas que entrem numa área percebam que elas entraram num lugar diferente. Então, o transeunte, o passante vai falar, opa, esse lugar aqui é diferente do resto do centro. É aquele negócio do instagramável hoje, todo mundo tirando foto, marcando, vai viralizar. A ideia é exatamente essa, que a gente consiga transformar a Rua São José nesse conceito inovador e que esse conceito se espalhe para o resto da cidade, porque as pessoas precisam experimentar isso. Atualmente, eu queria falar um pouco sobre a modelagem financeira desse projeto. Perfeito. Como eu disse para você, a gente constituiu
uma associação de amigos da Rua São José. Essa associação, ela é a adotante do Logradouro. No mundo inteiro, as ARES funcionam através da arrecadação de um adicional ao IPTU. Certo. Essa arrecadação adicional ao IPTU, ela se dá sempre com uma assembleia dos comerciantes e dos proprietários daquele logrador. Uhum. Então, hipoteticamente, se a Rua São José, os condomínios e os comerciantes da Rua São José, isso como acontece no mundo inteiro, os comerciantes e condomínios da Rua São José se reuniriam para discutir o condomínio daquela região. Se Perfeito. a metade mais um aprovasse fazer uma ARE, a prefeitura ia constituir, ia abrir um edital para uma associação sem fins lucrativos operar aquela ARE. Ia repassar um valor adicional que ela cobraria apenas daquele logradouro para essa associação fazer as intervenções. No Brasil, não pode funcionar assim, porque existe uma limitação constitucional que as prefeituras não podem cobrar taxas adicionais ao IPTU e à prestação do ITBI e ISS. Tanto que existe uma judicialização em relação à taxa de incêndio, que ela não é cobrada pela prefeitura, é pelo governo estadual, mas ela também tem um quê de inconstitucional. Mas eu acho que a maioria das pessoas paga porque vê valor. Porque vê valor. A gente fala, eu vou pagar porque o bombeiro vai ter um equipamento melhor, a gente vai ter mais segurança, enfim. Sim. Não vou entrar nesse mérito. Porém, essa operação, como ela é constituída no mundo inteiro, ela não vai acontecer no Brasil. O que a gente está fazendo no Rio de Janeiro é o trabalho de captação de investidores que a Aliança Centro está fazendo para que o logradouro em questão, que é a Rua São José nesse momento, o logradouro em questão tenha investidores privados que voluntariamente estão contribuindo para esse projeto. Então, a gente conseguiu constituir na Rua São José um grupo de investidores privados que vai bancar o projeto da ARE São José. A gente já tem um outro grupo de investidores que vai bancar um trecho da Presidente Vargas para fazer ali, provavelmente no ano que vem, no início do ano que vem, uma área de revitalização econômica. A gente tem um terceiro grupo de investidores que está... Nós temos na Aliança Centro, das nossas empresas, 3 grandes empresas têm 9 prédios na Candelária. Candelária, excelente local. Essas 3 empresas, com os seus 9 prédios na Praça da Candelária, estão interessadas em promover uma ARE na Candelária também. Ou seja, o projeto das ARES, a partir do conceito que ele funcionará na São José, ele vai ser extensível para outras regiões, não apenas por adjacências, mas também por outras regiões que tenham empreendedores, empresários e comerciantes e condomínios dispostos a tornar o seu logradouro um lugar diferenciado. Excelente. A Candelária já tem hotel, tem teatro, tem uma série de coisas que já por si só já tem uma atração bacana, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que essa é uma ideia nova no Brasil, é uma ideia aprovada no mundo inteiro, é uma ideia nova no Brasil que vai acontecer ainda esse ano na Rua São José, vai se estender para outras regiões do centro do Rio de Janeiro ao longo de 2024, vem sendo discutida. Eu tenho apresentado o projeto das ARES para São Paulo, para Minas Gerais, para Recife,
ou seja, outras cidades, outros empresários de outras cidades estão interessados nesse projeto, porque ele é um projeto inovador, potencialmente transformador das áreas centrais da cidade, e que eu acho que vai trazer benefícios para o comerciante, vai trazer benefícios para o empreendedor, vai trazer benefícios para os locadores. Todo mundo ganha nessa história. Sem dúvida, um ganha-ganha muito bacana. Parabéns pela iniciativa. A gente está colocando na Rua São José, nós colocaremos 8 câmeras que vão contar, vão ser câmeras de monitoramento de vigilância, e ainda serão contadores de passantes, contadores de pedestres. Para ter dados, né? Porque a gente quer mostrar com inteligência como era o fluxo de pedestres antes e como ele ficou depois. E, Marcelo, já tem data para a inauguração disso? Ou eventos que vocês estão fazendo lá? A gente deve inaugurar, como eu te disse, entre 60 e 90 dias. Agora a gente está no trâmite burocrático com a prefeitura para concluir a adoção do logradouro. Já temos os fornecedores contratados, o projeto contratado. A partir do momento que a prefeitura der o aceite na adoção do logradouro, a gente começa a botar em prática esse projeto. Que maravilha. Marcelo, eu gostaria de convidar você para um novo programa, porque, como você vê, já são 11h50. É verdade. Passou rápido. A gente não sente. Eu nem chamei o comercial, porque o papo estava tão bacana, acredito. Estou recebendo várias mensagens aqui no WhatsApp. Ainda não parei para ver, porque o papo, eu tenho certeza que foi muito interessante para vários empresários, empreendedores. Tenho certeza que muitos vão querer saber mais sobre isso. Por isso que fica aqui o nosso convite a você para um próximo programa, para a gente poder esmiuçar, né, aprofundar mais ainda essas informações. Então, eu queria que... eu tenho que passar algumas coisinhas, né, do que a gente passou, do que a gente cobriu semana passada. Vou até pedir para o William, daqui a pouco, coloque aí. Mas queria, antes, colocar suas considerações finais sobre o que nós falamos aqui, para que depois eu possa chamar essas informações da semana passada. Entendeu? Bom, minhas considerações finais, eu que falei um tempão aqui, eu acho que eu já não tenho muito mais... Que bom! Eu não tenho mais o que acrescentar, eu só queria citar a iniciativa como uma iniciativa tipicamente de empresários, pequenos, médios e grandes. Desde o comerciante, desde o restaurante, todos esses estão se engajando na Rua São José, e essa é uma iniciativa na qual, essa é a minha mensagem final, nós, empresários, precisamos ser e tomar nas rédeas o nosso destino. Então, não como a gente faz no dia a dia, que é manter o nosso negócio rodando, a nossa atividade lucrativa, a gente precisa adotar projetos como dessa natureza em nosso próprio benefício e para o benefício da cidade também. Poxa, Marcelo, muito obrigado. Aí o Se Liga Empresário aqui, na pessoa do Leonardo Rebula, do TV 1 das Play, agradece demais aí a sua presença aqui. Fica o convite para que a gente possa ter uma nova conversa com você aqui, para que você possa esmiuçar. Não sei se semana agora estaremos juntos, que nós vamos estar lá no evento da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Isso, não sei se você estará lá, mas se tiver, vai ser um prazer estar pessoalmente com você lá. Muito obrigado aí, Marcelo Haddad, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito obrigado. William, você está aí com a gente, William? Cadê o William? Cadê o William, rapaz? Bom, faltam pouquíssimos minutos, não sei se vai dar tempo para passar aqui. William, bacana, o William respondeu aqui. Coloca para a gente, por favor, aquelas informações sobre a Flim, William. Me informa no WhatsApp se elas já estão na tela. Aí, nós tivemos uma entrevista muito bacana com o Giovanni, campeão mundial de vôlei. Aí nós temos aí a foto de um livro gigantesco lá em Itaipuaçu, Maricá. Toda Itaipuaçu está preparada, está embelezada, né, Marcelo? Igual praticamente o que você quer fazer na São José. Está embelezada, referenciando livros e o saber, né? Através dessa Flim, que é a festa literária
Internacional de Maricá. Pode passando aí, William, para a gente poder ganhar tempo. Aí, os povos indígenas, ali o prefeito, a primeira-dama, todos ali presentes. Pode passando, William, também. Nós conversamos com o prefeito Fabiano Horta, lá atrás está o Zé Gotinha, foi um evento, assim, um show, né? Foi um local de muito acolhimento e festa ali para todos. Vamos para o Orienta Business, William, por favor. O Orienta Business foi um evento também muito bacana, Marcelo. O CDL de Maricá, através do Paulo Santos, ele fez um evento para os empresários locais para que eles pudessem conhecer um pouco da engenharia, chamada DTA Engenharia, e o que ela vai trazer de oportunidades, né, para o Porto de Ponta Negra, que vai trazer ali uma zona industrial muito bacana. Então, parabéns também aí ao CDL de Maricá, à DTA Engenharia, ao Mauro Iskazufka, que é da DTA Engenharia, e falou com propriedade sobre todo o projeto do Porto ali. William, vamos até o final ali, e coloca para a gente também a Associação Brasileira de Franquias, a Expo Franquias. Isso aí, a TV Ondas Play, justamente com o Se Liga Empresário, fomos lá, cobrimos um pouco da Expo Franquias, foi um evento bem legal. Esse aí, rapaz, eu tenho que mandar um abraço para o Flávio. Ele chegou até a gente lá no Orienta Business e não perde um programa. Então, Flávio, se você estiver vendo aí, muito obrigado pelo carinho, tá? Muito obrigado por você estar participando junto com a gente sempre aqui no Se Liga Empresário. Bom, vamos finalizar por aqui. William, mais uma vez, muito obrigado pela sua ajuda aqui, a gente comandando o programa daí do estúdio. E mais uma vez, Marcelo, muito obrigado pela sua presença. E fica mais uma vez registrado aqui o convite para você participar de novo aqui com a gente. E falando aqui também, antes de terminar, vocês que estão aí acompanhando o Se Liga Empresário, na revista agora da 3ª edição do Se Liga Empresário News, nós teremos uma matéria, uma coluna aí com o Marcelo Haddad, falando justamente sobre essa parte aí de empreendedorismo lá do centro do Rio. Não é isso, Marcelo? Muito obrigado também por esse carinho aí junto com a gente, tá? Um prazer. Um prazer. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Se Liga Empresário.